Nosso estudo de hoje está na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 3. Também nos gloriamos nas tribulações. Paulo de Tarso falando para a gente. Emmanuel vem comentar na lição 142 do livro Vinha de Luz, Tribulações. Comentando Paulo de Tarso os favores recebidos do plano superior, com muita propriedade não se esquecia de acrescentar o seu júbilo nas tribulações. O cristianismo está repleto de ensinamentos sublimes para todos os tempos. Muitos aprendizes não lembram o apóstolo da gentilidade, senão em seu encontro divino com o mestre às portas de Damasco, fixando-lhe a transformação sobre o hálito renovador de Jesus, e muitos companheiros se lhe dirigem ao coração, mentalizando-lhe a coroa de espírito redimido e de trabalhador glorificado na casa do Pai Celestial. A palavra do grande operário do Cristo, entretanto, não deixa margem a qualquer dúvida quanto ao preço que lhe custou a redenção. Muita vez, reportando-se as dilacerações do caminho, salientando as estações educativas e restauradoras, entre o primeiro clarão da fé e o supremo testemunho. Depois da bênção consoladora que lhe reforma a vida, ei-lo entre açoites, desesperanças e pedradas. Entre a graça de Jesus que lhe fora ao encontro e o esforço que lhe competia efetuar por reencontrá-lo, são indispensáveis anos pesados, de serviço áspero e contínua renunciação. Reparemos em nós mesmos à frente da luz evangélica. Nem todos renascem na Terra com tarefas definidas na autoridade, na eminência social ou no governo do mundo, mas podemos asseverar que todos os discípulos, em qualquer situação ou circunstância, podem dispor de força, posição e controle de si próprios. Recordemos que a tribulação produz fortaleza e paciência, e em verdade ninguém encontra o tesouro da experiência no pântano da ociosidade. É necessário acordar com o dia, seguindo-lhe o curso brilhante do serviço, nas oportunidades de trabalho que ele nos descortina. A existência terrestre é passagem para a luz eterna, e prosseguir com Cristo é acompanhar-lhe as pegadas, evitando o desvio insidioso. No exame, pois, das considerações paulinas, não ouvidemos de que, se Jesus veio até nós, cabe-nos marchar desassombradamente ao encontro dele, compreendendo que para isso o grande serviço de preparação há de ser começado na maravilhosa e desconhecida terra de nós mesmos. Ele fala de tribulações. O que se chama de tribulações, gente? Tribulações são esses percalços, esses obstáculos que aparecem para a gente a todo momento. Nós estamos vivendo uma grande tribulação coletiva e mundial, que é a pandemia do momento. Mas a gente tem tribulações, cada um de maneira específica em suas vidas. Emmanuel faz uma consideração interessante. As pessoas, quando vão falar de Paulo de Tarso, falam, legal, né? 70% do Novo Testamento foi escrito por esse Paulo de Tarso. A gente para ver, né? Vem os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, vem o livro de Atos, escrito por Lucas, o médico, e depois, a partir da carta aos Romanos, vem uma série de cartas, não em ordem cronológica, a gente sabe disso, porque a primeira carta que Paulo escreveu foi aos Tessalonicenses, mas tem lá as cartas todas de Paulo, 70% das cartas, e todo mundo vai lembrar sempre dele. Em primeiro lugar, as portas de Damasco, como aquele perseguidor que ficou cego, viu Jesus, e que teve uma transformação grande na vida dele. Mas as pessoas esquecem, depois de estudar, como é que foi a vida do Paulo, e principalmente a gente tem uma obra de arte em nossas mãos, que é o livro Paulo e Estevão, escrito por esse próprio Emmanuel, que é o autor do livro Vinha de Luz. E o gostoso de você estudar o livro Paulo e Estevão é você estudar junto com a Bíblia, comparando cada capítulo, porque ele vai estar trazendo as comparações ali, né? Vai estar trazendo as passagens do livro de Atos e das cartas, mas trazendo muito mais riqueza de detalhe. Então ele vem falar para a gente, tribulações. O que Paulo de Tarso passou? Tem um momento que ele fala aqui no texto, né? Que custou, inclusive ele tomou pedradas, né? Tem um momento aqui que fala o preço que custou para o Paulo essas tribulações, né? Se a gente parar para estudar, tem um momento no livro Paulo e Estevão, que o Paulo chega a uma cidade que ele começa a angariar a simpatia das pessoas, mas de repente uma mulher que já é casada se aproxima dele e começa a se interessar por ele, ela começa a galantear para cima dele, como ele não corresponde àquele amor, né, que não tinha nada a ver nem com a missão dele, muito menos, né, seria um amor proibido e perigoso para a época. Ela foi fazer uma denúncia de que ele havia
falado alguma coisa, se galanteado para cima dela. O que acontece? As autoridades e os homens do local o apedrejam quase até a morte. Quando você para ler o texto, ele foi expulso da cidade e foi apedrejado. E a gente vê ali, o apedrejamento era muito difícil uma pessoa sobreviver, quer dizer, deve ter sobrevivido por alguma intervenção divina mesmo. Mas estava ali, ó, dando prova da sua fé. Tinha que passar aquele momento todo de convalescência, aquele momento todo se recuperando, igual eu já tive amigos que sofreram acidentes, aconteceram alguma coisa, eles tiveram que dar uma parada total na vida deles para ficar lá no leito de hospital ou até na sua própria casa se recuperando. Mas quando terminou a recuperação, vamos continuar com o nosso trabalho. Se a gente não pode ir lá pessoalmente, a gente manda algumas pessoas irem através de nós, e quando tiver oportunidade, né, se a gente tiver oportunidade de ir lá também, se reconciliar, se for recomendado pela espiritualidade amiga, por Jesus no caso, né, se Jesus provavelmente, com certeza, se falasse para ele, vamos voltar naquela cidade, ele voltaria. Uma outra coisa que é interessante a gente estudar na história de Paulo também, é que um pouquinho antes da sua morte, ele foi preso e ele ia ser executado, e antes de ser executado ele vira para os judeus e fala, peraí, eu sou romano, então eu como cidadão romano, eu tenho direito de invocar a presença do César, eu quero ser levado até o César em Roma para ser julgado. Ele incomoda muitos os judeus por conta da postura dele, mas o respeito que os judeus tinham ao romano, era o subordinado ao romano, falou, não tem como, eu tenho que mandar para César mesmo. E ele foi para César na condição de prisioneiro, ainda conquistado durante algum tempo a sua liberdade antes de ser morto em Roma por conta de Nero ter atacado fogo em Roma e ter colocado a culpa nos cristãos da época. Então a gente vai vendo as tribulações que ele viveu. Se a gente parar para estudar a parte histórica, tem muito mais detalhes para trazer. Mas é interessante a gente trazer as tribulações que a gente vive. Porque se o homem não tiver tribulação nenhuma, ele não é testado em momento nenhum. E é na hora mesmo, na hora, no país que a gente vive, nas oportunidades que são oferecidas para a gente, corrupção, os vícios, sensualidade, são nessas horas que são as tribulações que a gente é testado. E olha, a gente vai ser testado até o limite das nossas resistências. Isso é normal em qualquer apostolado, em qualquer, né? A gente usa às vezes esses termos assim, mas para a gente entender, né, já que a gente está aqui se propondo a estudar e viver o Cristo, a gente é um aprendiz. Né? Então o que acontece? Quando a gente se torna aprendiz, as forças contrárias parece que conspiram na sua direção, parece que querem puxar você para baixo, não querem deixar você erguer a cabeça, e fatalmente a gente vai cair porque a gente tem um monte ainda de inclinações que são devidas a comportamentos nossos de milênios ainda, a gente não vai conseguir mudar de uma hora para outra. A gente sabe que para mudar precisa de muita força de vontade, de muita resignação, mas a gente sabe que a natureza não dá salto, a natureza, né, ela vai dando passinho por passinho. Então quando a gente caiu, levanta, foi uma tribulação que eu fui testado e não consegui dessa vez, mas vamos nos preparar para que as próximas, quando aparecerem, a gente consiga. E o interessante, né, é a gente agir como aquele aluno. A comparação é sempre legal de se fazer, eu gosto muito dessa comparação, por isso que eu repito. Aquele aluno que está na escola, que às vezes repetiu 3 vezes a mesma matéria, mas quando passou, ele passou de vez e passou sabendo ainda mais, porque ele foi obrigado a saber até mais do que alguns alunos que foram lá no chute e conseguiram a sua aprovação, porque ele teve que estudar mesmo, se aprofundar mesmo naquele assunto ali para poder passar. É assim também na nossa vida, gente. Às vezes a gente não consegue ainda lidar com determinado desafio, com determinado, né, comportamento, e esse comportamento, mesmo que a gente fuja dele, volta e meia, o meio que a gente vive, as provas que a gente vive, vão colocando a gente de novo de volta nele para que a gente seja testado até o momento em que a gente fale assim, Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Senhor, eu não estou pedindo para me afastar da tentação de jeito nenhum, eu sei que a tentação, ela vai me fazer crescer. Eu sei que o homem é o exercício que faz, eu preciso passar por esse tipo de coisa. Então eu quero ser testado mesmo. Quero até me expor em alguns momentos ao teste, quando eu me encontrar, achar que dentro do meu juízo aqui eu estou mais preparado para esses testes. Né? Mas eu quero, assim, com a intenção de daqui a pouco ter esse total controle e ter aquela vitória maravilhosa que as tribulações dão para a gente, né? Por isso que também nos gloriamos nas tribulações, é aquela vitória assim, ó, eu venci a mim mesmo. Por isso que ele termina aqui dizendo, né, tem que começar na terra de nós mesmos. Muito obrigado mais uma vez, Emmanuel,
pelo estudo maravilhoso dessa manhã, pela reflexão. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.